Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai tratar de um tema que é obsessão espiritual. É um tema um pouco complexo, então nós vamos dividir em dois blocos, em dois vídeos, que vão ser duas grandes aulas sobre o tema, tá bom? Para vocês terem bastante clareza sobre o assunto, além de explicar, eu venho abordar profundamente algumas questões do dia a dia, dando muitos exemplos para ficar cada vez mais fácil para vocês entenderem. Um tema tratado pela espiritualidade, bem complexo, mas eu venho trazer de uma forma bem simplificada, numa linguagem bem fácil para todo mundo conseguir entender e acompanhar e perceber como que isso funciona no dia a dia. E aí eu vou deixar algumas questões aqui antes de a gente entrar no tema, que é, você sabe o que é obsessão espiritual? Você já ouviu falar de obsessão espiritual? Você sabe quais são os tipos de obsessão e como elas ocorrem até no nosso dia a dia? Você sabia que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu a obsessão espiritual como uma doença da alma e fez constar isso também no Código Internacional de Doenças? Você sabia? Você quer entender mais sobre o assunto, um assunto que muita gente faz maior confusão, coloca medo nas pessoas e gera toda uma confusão porque não se trata sobre o básico do assunto de obsessão espiritual que a gente vai começar a trazer hoje e depois ir indo para uma maior complexidade. Se você tem curiosidade sobre esse tema, já deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários o que você está achando dos vídeos. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para as notificações e vem comigo para a aula de hoje. Eu quero começar dizendo que a minha vida toda eu presenciei trabalhos nesse sentido, trabalhos espirituais nesse sentido. Eu sempre vivi nesse meio desses trabalhos espirituais, de obsessões, de auto-obsessões, com muita naturalidade. Isso sempre fez parte do meu dia a dia, por isso que eu venho trazer isso de uma forma bem natural e bem simples para vocês. Eu também trabalho com essas doenças da alma, que é uma das causas da obsessão espiritual. E meu trabalho de hoje com vocês, no meu objetivo do vídeo de hoje é informar vocês sobre esse assunto melhor, para que vocês possam analisar o que está sendo dito, observar no seu cotidiano como isso se aplica, escolher como você vai preferir perceber esse tema na sua vida e na vida de todos ao seu redor. Então é uma maneira de eu contribuir para esclarecer sobre esse assunto de uma forma mais simplificada. Então, eu já vou começar dizendo que não há nada a temer sobre o assunto, tá? O medo vai passar bem longe da nossa aula de hoje, porque aqui é informação. E se você escolhe viver no medo, você escolhe viver sem a informação, porque a gente geralmente tem medo do desconhecido, daquilo que nós não conhecemos com profundidade. Então, quanto mais você conhecer, menos medo você tem. Então, isso eu venho trazer também que acontece todos os dias, você percebendo ou você não percebendo. Quando a gente terminar essa aula, com certeza você vai ter maior clareza. Você vai falar, nossa, eu nem sabia, eu já vivenciei isso, ou alguém da minha família. Então, com certeza você já conheceu alguém que passou ou passa pelo esse processo, ou até você mesmo esteja vivendo uma situação desse sentido. E às vezes você está seguindo até a sua vida sem perceber que é isso que possa estar acontecendo. Então é uma forma de esclarecer a todos sobre esse tema que ajudou muito eu entender e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Dito isso, eu venho trazer para vocês que em 1998 a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela reconheceu a obsessão espiritual como uma doença da alma e ela fez constar também no Código Internacional de Doenças, CID, né, ou CID, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês no link da descrição para quem quiser ver ou quem quiser só digitar CID 10F 44.3, vocês vão achar lá como no código constando como uma doença da alma, estado de transe ou possessão, mas eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para quem quiser ver, confirmar, olhar esse código com mais profundidade, ok?
O que são essas doenças da alma? As doenças da alma, elas não são curadas com remédios comuns, tá? Eles são tratados com tratamentos espirituais. Por quê? Esses tratamentos espirituais vão auxiliar a pessoa obsediada, que está sofrendo a obsessão, num aprimoramento comportamental, né? Nesta melhora comportamental, através do ganho de consciência espiritual sobre o que está acontecendo. E além disso, de forma com que ela possa buscar um entendimento para o propósito da vida dela. Então é feito um tratamento espiritual, além disso é dado consciência a ela sobre o processo que ela está vivendo, para ela começar a buscar uma espiritualidade, mais informações, para ela não chegar a este estado ou não repetir este estado. Então é um tratamento feito. Lembrando que se você tem qualquer tipo de doença, você deve procurar um médico em primeira instância, ok? Ele que vai avaliar todas as questões. E se for necessário, ele vai passar algum remédio, algum tratamento que deve ser seguido. Infelizmente, muitos médicos não sabem desta condição, até desta lei, então eles ignoram esta parte, mas não cabe a nenhum outro tipo de profissional dizer aqui que você não deve tomar remédio ou não deve seguir X ou Y tratamento. Aqui nós estamos falando de um tratamento espiritual que deve ser integrado, trabalhado junto ao seu médico, ok? Aqui não existem questões separadas, divididas, são questões paralelas. Porque muitas vezes uma obsessão pode acontecer de começar a ocorrer sintomas físicos. Então precisa haver uma investigação para saber se já afetou o campo físico, quanto afetou, se é preciso entrar com medicação ou algum tipo de tratamento que não seja o espiritual. Por isso que a gente vai falar de terapias integrativas, terapias que se completam, ok? Não é uma coisa e nem outra, elas são complementares, elas conversam, tá? Quem fala ao contrário da medicina tradicional, da medicina convencional, está sendo imprudente e inconsequente, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui para a gente começar esse tema com um pouco mais de clareza e sabedoria nesse assunto. A técnica integrativa mais eficaz para os tipos de obsessão é a apometria. É um estudo inteiro realizado sobre isso, que você pode pesquisar. Foram ramos da medicina que foram atrás desses estudos para concretizar todo esse trabalho que envolve a apometria. A apometria tem o objetivo de tratar os desequilíbrios espirituais, estritamente espirituais, conhecidos muitas vezes por nós como os transtornos psicológicos, tá? Mas aqui nós vamos chamar de dores da alma, para diferenciar um pouco de outras modalidades da medicina, ok? Mas antes é necessário a gente saber o que é obsessão espiritual. Para a gente começar, antes da gente falar dos tipos, o que envolve, como que acontece, a gente precisa saber o que é obsessão espiritual, como a obsessão espiritual ocorre, se o tratamento funciona 100% ou não e tudo mais. Pra gente não engolir qualquer coisa que as pessoas falam pra gente, sem questionar, sem entender, e também pra gente não sair falando aquilo que a gente não tem entendimento, certo? A obsessão espiritual, ela pode acontecer de várias maneiras. Existem vários tipos de processos espirituais, ok? Mas o que é obsessão? A obsessão espiritual é uma ação persistente de algum espírito ignorante que ele vai exercer sobre a pessoa. É uma ação que ele vai fazer de forma contínua, de um espírito sobre outro, tá? Seja encarnado ou seja desencarnado. Então pode ser de um desencarnado para o encarnado, que é o mais comum, de encarnado para encarnado e etc. Ou do próprio encarnado para o desencarnado. Vocês vão entender, vai ficar mais fácil ao longo da nossa aula, ok? O que implica? Implica sempre numa ação consciente do espírito
com objetivos claros. E vocês vão entender esses objetivos claros. Ele tem um fim específico e um efeito bem definido. Como que pode se apresentar? Pode se apresentar desde uma simples influência moral em alguém, sem sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo daquele indivíduo e das faculdades mentais daquela pessoa que está sendo obsediada, ok? Então pode ser desde uma simples influência moral momentânea até um transtorno completamente, uma perturbação daquele indivíduo mental, do seu comportamento, de todas as áreas. E ainda assim pode se apresentar independente se é encarnado ou desencarnado. Independente se é uma pessoa que está aqui no plano da Terra, nós, seres humanos, ou uma pessoa que já está em um outro plano dimensional, que já desencarnou. Não faz diferença na nossa obsessão aqui, que a gente vai tratar. Então pode ser de encarnado ou de desencarnado. É uma ação também premeditada, é calculada, é planejada, ok? Às vezes tem muitos requintes de sofisticação, é um planejamento muito bem elaborado, é uma estrutura muito bem organizada, que aí sim vai constituir grandes causas, que são as enfermidades psíquicas, que às vezes a medicina não consegue constatar com seus equipamentos, aparelhos e exames. E aí fala que não existe uma razão, não existe um porquê. E aí as pessoas acabam buscando a espiritualidade, explicações para essas coisas que a nossa parte física e material não consegue explicar, ok? Então, eu vou explicar de uma maneira mais simples, para vocês entenderem como cada uma dessas obsessões funciona, e aí vai ficando tudo muito mais claro, eu prometo para vocês. E eu vou fazer umas pausas enquanto eu vou explicando, porque eu vou começar a te dar exemplos e explicar coisas que as pessoas não te explicam, ok? Você não vai encontrar com essa clareza, com essa facilidade em livros, nem nada do tipo. Aqui eu juntei todas as áreas do conhecimento, mais as minhas percepções no consultório, mais tudo que eu já vivi dentro da espiritualidade e vários locais, para trazer a informação mais mastigada possível para você, ok? Então vamos começar entendendo o primeiro tipo de obsessão, pra gente ir deixando isso mais claro. O primeiro tipo de obsessão é a indução espiritual ou obsessão simples, é o nome. Indução espiritual ou obsessão simples. O que significa isso? Trata-se de uma ação de um espírito desencarnado para o encarnado, tá bom? Que por ressonância magnética, ou seja, afinidade de padrão vibratório, eles têm uma afinidade de padrão vibratório, aquele espírito que ainda vive na crosta terrestre, ele vive no planeta Terra, mas em outro campo dimensional, mesmo sem o corpo físico, o nosso veículo, ele vai precisar de energia vital para ele continuar vivendo nessa crosta terrestre, porque senão ele vai ser levado a outros planos. Para ele continuar vivendo neste planeta, mesmo sem corpo físico, ele precisa se aproximar do encarnado que está na Terra com o corpo físico, por causa da sintonia vibratória, para extrair energia deste encarnado, tá? Para evitar que ele vá para outros planos de dimensão e vários outros processo evolutivo do próprio espírito, que é puxado para outras localidades por energias contrárias, magnéticas, que puxam aquele espírito para a própria evolução dele. Então ele precisa dessa energia do encarnado para conseguir continuar aqui, e quando ele extrai essa energia do encarnado por afinidade, ele vai causar mal-estar nesse encarnado. Esse encarnado vai ficar com falta de vitalidade e vários outros sintomas, tá? Que a princípio são muito pequenos, às vezes não percebe, e aí vai aumentando e tomando proporções maiores. Eu disse aqui para vocês que ele se aproxima por afinidade de padrão vibratório. Isso é uma condição essencial para se aproximar, ou seja, sem
afinidade de padrão vibratório é impossível a aproximação. Então vamos parar um pouco para entender o que é essa afinidade de padrão vibratório, porque se você não entender isso, você vai ser enganado, você vai ser manipulado, você não vai entender nada daqui para frente, você às vezes vai culpar o obsessor, as outras pessoas, o espírito, porque você não quis olhar para o que é fundamental, que é isso que eu vou te explicar agora, tá? Então, o que é padrão vibratório? O padrão vibratório é um estado do espírito, é uma vibração que a pessoa se encontra. Eu me encontro numa vibração que vai sintonizar com esse espírito. Não é um lugar, é um estado mental e emocional. Como estão as minhas emoções? Como estão os meus pensamentos? Por exemplo, uma pessoa pode estar, às vezes, vibrando num estado umbralino, que alguns espíritas chamam, porque não é a vibração de um lugar. Não é eu tenho que morrer para estar no umbral. Não necessariamente isso para aqueles que acreditam. É um estado de espírito. Então, por exemplo, você tá com ódio, você tá com raiva, e aí você tá vibrando numa dimensão de ódio e de raiva. Então você vai se sintonizar com todos os seres encarnados e desencarnados que estejam na mesma frequência de ódio e de raiva. Se existe um espírito que está sintonizando no ódio, na raiva, e você está sintonizando no ódio, na raiva, vocês se ligam por mesmo padrão vibratório. Se você não está nessa frequência de padrão vibratório, não tem como sintonizar. E eu vou explicar isso para deixar bem mais claro. Calma. Por que eu sempre falo isso? Porque quem tem às vezes muito ódio de alguém, uma depressão profunda, sabe exatamente o que é estar no inferno. Ela não precisa morrer para ir para o inferno. Quem tem depressão profunda sabe. O que é esse estado, esse lugar que a pessoa fica mentalmente, emocionalmente? É o próprio estado infernal interno da pessoa, certo? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem, para visualizar, até para vocês terem clareza, imaginem que quando você quer ouvir uma rádio, vamos supor que você coloca na 109.9, tá? Se você colocar a sua rádio na 109.9, que som que você vai ouvir? Somente aquilo que estiver na 109.9, certo? Não tem como você ouvir 89.9 se você está sintonizado na 109.9. É frequência, você está na frequência de rádio FM 109.9, então o que você vai ouvir é o que está ali. Se você mudar a frequência, você passa a ouvir uma outra frequência, porque você trocou aquele padrão, aquela frequência vibratória, entende? Então, o padrão vibratório é de cada um, diz respeito à sua energia dominante. Aqui nós acolhemos no fundo do nosso ser, do nosso mais íntimo. Dá para também para a gente comparar com o violão. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções são alimentados por nós constantemente, com os nossos valores intrínsecos, mais íntimos. Então imagine os pensamentos, sentimentos e emoções como cordas que vibram e emitem som, emitem frequência. Essa música que repercute é a melodia que nos identifica, percebe? Então essa condição de como nós estamos no nosso estado mais íntimo que determina quais energias que nós iremos sintonizar, né? Para haver uma obsessão espiritual. Então, uma condição é a sequência de experiências que a gente vai vivendo, que vão cristalizando dos nossos corpos sutis, tanto emocional quanto mental. Se você não está entendendo o que eu tô falando sobre corpos sutis, assiste o vídeo que tá aqui no canal sobre o vídeo dos 7 corpos. Explicando os 7 corpos, você vai entender melhor isso, tá? Então,
nós repetimos os comportamentos e nós vamos tendo reações emocionais que vão refletir o nosso padrão energético. Penso, sinto, penso e sinto, crio um padrão energético do que eu penso e do que eu sinto. Isso é o meu padrão energético, isso é o meu estado vibracional, o meu padrão vibracional, ok? Então pensa comigo. Todos os dias nós geramos milhares de pensamentos, nós criamos realidades no nosso universo mental o tempo todo, porque toda vez que você pensa, eu falo, pensa numa maçã, o que vem na sua cabeça? A imagem de uma maçã. Imagina milhares de pensamentos que você vai tendo durante o seu dia inteiro, que vão formando imagens, que vão formando realidade no seu campo mental. Esses pensamentos, esses desejos, essas vontades vão definindo qual o padrão vibracional que a gente vai se encontrar. Como também os acontecimentos que vão sucedendo no nosso cotidiano e como nós vamos respondendo a esses acontecimentos com os nossos pensamentos e emoções. Então, a forma que nós reagimos aos obstáculos do dia a dia, elas vão impactar diretamente o nosso painel mental. Como nós respondemos ao que acontece? Eu não falei para você o que acontece, eu falei como você reage diante do que acontece. E aí vai oscilando nossos pensamentos, vai modificando então todo o nosso padrão vibratório, tanto positivo quanto negativo. Penso positivo, vai oscilando os meus pensamentos em padrões positivos, emoções positivas, realidade positiva, e a gente vai fazendo isso tanto com positivo quanto no negativo, né? Então, dependendo como nós interpretamos e absorvemos tudo o que acontece ao nosso redor, vai determinar a qualidade do nosso padrão vibratório. Por isso, eu venho falar que você guardar mágoas, rancores, emoções negativas no coração, vai enfraquecendo todo o seu sistema imunológico. Vai favorecer que qualquer reação física que aconteça ao seu redor, dos acontecimentos, vai afetar diretamente a sua saúde. E aí vai trazer pensamentos de raiva, de revolta, até mesmo de vingança, culpa. E aí você vai atraindo situações mais e mais daqueles pensamentos, daquelas emoções para sua vida. Vai atrair acidentes de várias naturezas, acontecimentos. E vai começar a existir uma escala de padrão que vai mostrar que cada sentimento emite uma determinada frequência, né? Que se você vibrar numa frequência de tristeza, você atrairá mais situações de tristeza para sua vida, porque é um padrão energético. É algo físico, isso não é fantasia e nem mistério, são frequências. Pense em termos de frequência, energia e vibração, como já falava Nikola Tesla, né? Tudo é frequência, energia e vibração. Por isso que é fundamental você começar a aprender como aumentar a sua frequência vibracional, por pensamentos e emoções mais saudáveis. Mas por hora, resumidamente, o que você precisa saber é que, dependendo dos seus pensamentos, emoções e ações que você vai alimentando, que você vai, com o decorrer do tempo, estabelecendo para a sua vida, vai estabelecer também uma frequência vibratória, que vai criar um padrão vibracional, que vai sintonizar com seres encarnados, pessoas, e desencarnados, espíritos, com o mesmo tipo de vibração que a sua. Exemplo, tenho uma tristeza profunda por muito tempo. Essa tristeza se instalou e está no meu campo vibracional faz muito tempo. Tenho energia de tristeza, emoção de tristeza, pensamento de tristeza. Eu vou sintonizar com pessoas encarnadas e desencarnadas sentindo a mesma tristeza. A tristeza profunda que eu também sinto. E claro que a sua tristeza profunda vai ficar cada vez mais intensa.
será cada vez mais difícil você sair desse ciclo ao passar do tempo. Porque além da sua tristeza profunda, você sintonizou com todas as frequências de tristeza profunda de um campo energético. O esforço para você sair disso vai ter que ser um pouco maior, porque já está carregado. E você fala, Jéssica, nossa, eu tava com uma tristeza, mas agora parece que tá mais, eu não sei de onde que tá vindo, nem é para tanto, porque você sintonizou com todo um campo de seres que estão na mesma frequência. Percebe? Por isso falam tanto de pensamento positivo na internet, falam sobre vigiar e orar, falam assim, cuide do seu campo mental e emocional, não guarde mágoas, perdoe. Percebe? Cada um fala de um jeito, mas todos estão falando de padrão vibratório. E por que isso é importante? Por causa de todas essas obsessões espirituais que a gente vai destrinchar hoje. Mas você pode estar se perguntando assim, mas qualquer emoção ruim vai fazer eu sintonizar? Depende, tá? É como eu sempre relato que muitos mentores espirituais me explicaram. Eles falam assim, e essa é uma frase que eu quero que você guarde. O passarinho, ele pode pousar na cabeça, mas é você que não pode deixar ele fazer o ninho, né? O que eu quero dizer com esta frase? Eu quero dizer que é impossível não ter pensamentos negativos ou ter pensamentos bons o tempo inteiro. Isto é impossível. As emoções positivas constantes e o tempo todo é praticamente impossível. Nós vamos oscilar entre energias positivas e negativas, pensamentos positivos e negativos, enfim. O que nós precisamos é de um equilíbrio. Então, essas emoções vão vir. O passarinho vai pousar na cabeça, a tristeza vai vir, a raiva vai vir, a angústia vai vir, tudo isso vai vir, é natural do ser humano. Mas você decide quanto tempo você vai querer ficar nessa sensação. Porque você muda a sintonia da rádio. Igual eu dei o exemplo da rádio, você muda a sintonia dos seus pensamentos. Por que alguém fala assim, quando você tá triste, pega o terço para rezar, canta um ponto, sei lá, cada religião fala de um jeito, né? Ou faz uma oração, ou vai meditar. Por quê? Não é a ferramenta só, mas é porque você sai daquela sintonia, você sai daquele pensamento da tristeza. Quando você percebe o passarinho pousando, 1, 2, 3 vezes, se você não fizer nada, ele vai se instalar e fazer o ninho. A tristeza vai ficar, o vazio vai ficar, a angústia vai ficar. Então, cabe a você começar a perceber a diferença dos seus estados, do que acontece com você, como você vai mudar essa sintonia rapidamente quando você percebe. Por isso que você tem que estar sempre muito presente. Só que aqui a gente tem que entender a diferença também entre um estado vibratório e um padrão vibratório. O estado vibratório, como o nome já diz, você está neste momento vibrando, por exemplo, a tristeza. Mas se você conseguir mudar o foco, vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa, não quero pensar nisso, você muda o foco do pensamento e da emoção, tô sentindo isso, mas vou fazer outra coisa para me sentir feliz, vou cantar alguma coisa, vou lembrar de alguém que me deixa feliz. Você muda esse estado rapidamente, por isso que é um estado vibratório. Quando a gente fala de padrão vibratório, é algo que você vem alimentando com uma certa frequência. O passarinho já veio 1, 2, 3 vezes e foi deixando ele ficar e ele se instalou. Já virou o seu padrão a tristeza, a angústia, a raiva, a mágoa, enfim. Por isso que eu venho falar todos os dias, em vários vídeos que a gente tem disponibilizado, que você tem que estar atento, você tem que ir para o autoconhecimento para se entender melhor, para entender o que está acontecendo com você. Porque se você não estiver presente, a coisa vem vindo e você vai indo no pensamento, você vai indo na emoção, sem parar. Então, você consegue perceber que só o autoconhecimento é uma coisa, mas o autoconhecimento através da espiritualidade vai ficando uma coisa bem mais profunda que a gente está trazendo aqui, por isso que eu estou trazendo esse tema. Se conhecer é uma coisa, se conhecer e saber por que precisa se conhecer, para que precisa se conhecer e com as consequências disso, invariavelmente vai cair na espiritualidade. E quando você tem consciência do autoconhecimento através da espiritualidade, o seu campo se abre com uma clareza gigantesca, entende?
E aí você pode estar falando assim: então, Jéssica, depois de um trabalho de desobsessão, quando essa energia já está sintonizada com a pessoa, vocês fazem no trabalho a retirada dessa energia e a pessoa melhora? Ou a pessoa se cura totalmente com o trabalho de desobsessão? Isso é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência em vários lugares por aí. E eu quero te explicar uma coisa, que aí que tá a questão, né? Não é assim que funciona. E por que não é assim que funciona? Lembra que eu falei que a pessoa está em sintonia por padrão vibratório, né? Existe algo dentro dela, pensamentos e emoções ou ações que emanam uma onda cerebral que vai conectar com as ondas que estão no planeta. Quando a gente tira o obsessor ou energia intrusa, como você queira chamar, demônio, cada um chama de um jeito, tá? Eu chamo de obsessor porque é mais fácil, é uma nomenclatura que eu já tô acostumada. Quando se tira o obsessor ou afasta a energia obsessora, a pessoa vai sentir um alívio imediato e uma melhora significativa. Muita gente relata que parece que tirou um peso com a mão de cima de mim. Mas o mais importante que você tem que saber é que é importante tratar o movimento que levou a pessoa àquele estado vibracional. Porque senão ela vai continuar emitindo o mesmo padrão vibratório, sintonizando com outras energias obsessoras. A energia obsessora é o que não falta. Cada esquina que você passa tem uma. Então, o trabalho vai afastar energia. Se você não mudar seu padrão vibratório, em alguns minutos o negócio volta. E aí tem gente que fala, o trabalho de desobsessão não funciona. Não funciona porque você não aproveitou aquela brecha para fazer uma reforma íntima, para se modificar, para se autoconhecer e falar, opa, isso me serve de alerta para uma mudança. E aí fica igual médico, por exemplo, vai ficar tomando remédio a vida inteira porque não sabe se alimentar, não sabe cuidar do corpo físico, vai ficar vivendo no psicólogo. Por quê? Porque não aceita, porque não entendeu, porque precisa sempre ficar falando ou escutando, porque não quer fazer a reforma íntima. É a mesma coisa, entende? Isso que eu quero que você perceba. Por isso que eu venho estudando tanto, trabalhando tanto com a espiritualidade, e eu cheguei a uma conclusão que eu preciso passar as informações adiante, porque só fazer esses tratamentos, a pessoa sai, se ela não se modificar, é como se estivesse enxugando gelo. Por isso que eu venho aqui trazer vídeos para tentar ajudar vocês nesse caminhar do autoconhecimento através da espiritualidade, que é muito mais potente, para despertar você emocionalmente e espiritualmente em várias coisas. Porque isso vai facilitar tudo de uma forma única, é como se tudo que tivesse separado, sem entendimento, confuso, vai começando a se unir, trazendo uma clareza, uma percepção, que essa percepção que eu acredito que transforma, mais do que qualquer tratamento, mais do que qualquer tipo de terapeuta profissional. É algo interno. Por quê? Por que eu tenho trazido essas informações, estudado tanto a esse respeito? Porque tem muita gente já falando sobre o pensamento positivo, vibração e tudo isso. E isso é extremamente importante, sim, cada um faz o seu papel, mas eu não sinto que esse é o meu papel. Ficar falando para vocês de pensamento positivo e só de vibração. Eu quero que vocês entendam a profundidade da coisa. Eu venho explicar ponto a ponto com essa profundidade para ver se você realmente entende a importância dessas mensagens. Que às vezes você copia e cola, você manda para alguém, você repete da boca para fora, sem entender o porquê que isso acontece, como isso realmente é aplicável à sua vida, ao seu dia a dia. A espiritualidade não está lá longe.
Não tá, ai, uma coisa lúdica. Não, ela tá no dia a dia, ela tá no hoje, ela tá ao seu redor, você percebendo ou não. Entende? Então, eu não sei vocês, mas para eu colocar tudo em prática na minha vida, eu precisei entender o porquê. Eu, Jéssica, não consigo colocar algo em prática de verdade, colocar isso como estilo de vida no meu dia a dia, se eu não entender o porquê, o pra quê, o como, o quando e tudo mais. Então, eu venho trazer essas informações porque para mim o ganho de consciência, a mudança de perspectiva é o que transforma o ser humano. E aí todo o adicional que você fizer vai ser um complemento, porque você tem as ferramentas dentro de você e você sabe, você percebe e você decide como vai lidar com tudo isso, né? E esse é o meu trabalho com você, ok? Para vocês não ficarem muito noiados, eu também quero dizer que a mesma coisa acontece com seres de luz, né? Porque do mesmo jeito que você faz conexões com energias intrusas, obsessoras, quando você tá com uma tristeza profunda, com uma raiva profunda, enfim, vocês já entenderam? Quando você tiver uma qualidade de conexões internas, automaticamente você vai também sintonizar com energias maiores e superiores, com espíritos de maior luz, de maior sabedoria. Essa conexão vai ser muito proveitosa para você, tanto para você quanto para eles, porque existe uma troca, não uma sucção, não um roubo energético, mas uma troca. E você vai se sentir cada vez mais feliz, cada vez mais revitalizado, cada vez mais em paz. Isso vai também ser potencializado. Então, deu para vocês entenderem qual é a importância de se manter bem e com uma qualidade de pensamentos e de emoções no seu dia a dia? Porque a gente capta tudo o que está acontecendo, você sabendo ou não. Agora você sabe o que eu tô te falando, mas nós sentimos tudo, nós captamos tudo. Você nunca teve uma dor de cabeça e aí você tomou um remédio, às vezes não passou, né? Ou você tava bem, de repente, ai, deu uma dor de estômago, todo mundo comeu a mesma comida, ninguém sentiu nada e você sentiu, né? Você acha realmente que foi a comida? Então existem coisas para além do físico que a gente tem que começar a perceber, que é uma captação que nós fazemos de energias externas, que a gente está o tempo todo captando. E quando você começar a perceber isso, você pode tanto sintonizar com captação de energias positivas, quanto não, quanto mais negativas. E aí você escolhe qual é a qualidade de vida que você quer ter. Tudo a partir dos seus pensamentos e das suas emoções. E aí você vai tendo uma melhora na sua saúde física, emocional, espiritual, mental, energética, vibracional. Percebe? Entendeu isso? Eu espero que sim, porque vocês não conseguem interagir comigo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se for ficando alguma dúvida, vão colocando aqui embaixo, porque eu tenho o maior prazer de responder. Vamos para o próximo tipo de obsessão, então, que vai ficando um pouco mais complexo para a gente conseguir entender. Mas se vocês entenderam o padrão vibratório, já é sensacional, porque tudo é padrão vibratório quando falamos de obsessão, ok? O segundo tipo de obsessão espiritual é a pseudo-obsessão, tá? A pseudo-obsessão é uma ação do encarnado sobre o encarnado, pessoa para pessoa. Embora ainda possa existir a pseudo-obsessão de desencarnado para encarnado. Então, os dois acontecem, tá? É muito comum se apresentarem pessoas de personalidade forte, pessoas dominadoras, pessoas egoístas, que sujeitam a família, os amigos e a sua própria vontade e a sua tirania como uma verdade absoluta, ok? Apresentam-se em pessoas dominadoras que elas vão utilizando a sutileza, muitas vezes, para manipular as suas vítimas ou as pessoas ao redor. É muito comum a pseudo-obsessão em pessoas ciumentas e possessivas, principalmente em relacionamentos amorosos. Mas também isso acontece em relação a mãe para filho, tá? Por isso que eu venho
E eu tenho vários vídeos aqui nesse canal sobre o controle, sobre relacionamentos sabotadores e tantos outros que aparentam falar de coisas do nosso dia a dia, mas eu tô no fundo falando de questões espirituais bem complicadas, que se não forem vistas, acabam chegando a uma pseudo-obsessão. E aí o negócio começa a ficar bem mais complicado. Então, tudo nesse canal é espiritualidade, eu não sei se vocês já perceberam, mas no fundo, mesmo que eu não fale em linhas indiretas, eu estou falando disso. Porque eu tô falando disso o tempo todo para tentar ajudar as pessoas a não chegarem numa obsessão espiritual complexa. Porque se chegar numa obsessão espiritual complexa, o trabalho fica mais pesado, vai ficar mais complicado sair dessa situação e não precisa. Por isso que a gente vem falando de alguns temas que parecem naturais, parecem do nosso dia a dia, mas no fundo eu estou tentando ajudar vocês a evitarem uma questão, uma obsessão espiritual mais complexa, ok? Na pseudo-obsessão, trata-se de uma ação egoísta de uma pessoa sobre a outra. A gente conhece seres dominadores que às vezes comandam uma família inteira com o jeito dominador, fazendo com que todo mundo haja da forma que ele ou ela quer. Vocês já devem conhecer alguém assim. Entendam que nessa pseudo-obsessão, o algoz, a pessoa que é dominadora ou que faz esse tipo de obsessão, ela não tem a real intenção de prejudicar essas pessoas. Ela não vai falar, eu vou fazer isso porque eu quero prejudicar todo mundo. Não. Mas ela quer transformar todo mundo que cerca ela ou ele num objeto de posse da própria pessoa. Ela quer demonstrar o seu poder, como se todo mundo fosse cuidado, como se ela estivesse cuidando de todo mundo, mas no fundo ela quer dominar essas pessoas para ser os seus objetos, para fazer aquilo que ela acha que tem que ser feito, né? Por isso que eu venho trazer o vídeo do controle. Se vocês não viram, se vocês se identificam, vão lá no vídeo de controle pegar a raiz da questão. Então, essa pessoa às vezes de estar protegendo, de estar guiando, só que essas ações acabam impedindo a vítima de ter relações saudáveis com outras pessoas, né? Se desenvolver às vezes profissionalmente ou na vida pessoal. Vamos para um exemplo. O que eu mais vejo é a relação de marido e mulher com pseudo-obsessão, onde um dos dois é muito ciumento e acaba reprimindo as ações do outro, às vezes até de forma violenta. Vai controlando a forma de vestir, vai controlando a profissão, se vai trabalhar ou se não vai trabalhar, vai controlando as amizades do outro, vai criando uma redoma em torno desta pessoa, impedindo ela de ter uma vida própria, vivendo somente para o obsessor, que é a outra pessoa, certo? O exemplo que eu falei de mãe e filho. Às vezes o filho... Eu falei do mãe e filho, que é o que mais acontece, mas eu vou inverter, para vocês terem uma noção da percepção da coisa. Vamos supor um filho bem mimado, que quer impor sua vontade, e aí ele se joga no chão, ele berra, ele faz escândalo. E aí isso vai se arrastando até a vida adulta, porque a birra ou se jogar no chão e eu fazer escândalo é uma forma de manipular os pais para fazer aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Aí as pessoas surtam agora. Jéssica, então você está me falando que uma criança pode ser um obsessor ou pode estar agindo como uma forma obsessiva? Sim, é isso que eu estou dizendo. Gente, entendam. A criança, ela é um espírito também. A única diferença entre a criança e nós é que este espírito está no corpinho de uma criança em desenvolvimento. Por que você não consegue perceber quando a criança já tem uma personalidade? Você quer pôr uma roupa nela e fala, não! Né? Ela já começa a fazer... ela já tem uma certa personalidade ali dentro. É um espírito, só tá num corpinho de uma criança em desenvolvimento. Então observa o comportamento. Ela já traz uma esperteza dentro dela que às vezes você nem reconhece de onde vem. Nossa, eu não ensinei isso pra ela.
Nossa, ela não viu isso em lugar nenhum. Nossa, como que ela se impõe assim? Não foi isso que eu ensinei. Porque já tem algo dentro dela que vem daquele espírito, certo? E se os pais não forem corrigindo, orientando, educando, direcionando este ser, esta criança, para tentar minimizar alguns comportamentos futuros, isso vai se arrastar para a vida adulta. E aí eu brinco com os pais assim, vocês acharam que ser pai era o quê, né? É educar, é direcionar, é olhar para aquele espírito, entender as tendências deles e ir fazendo certas correções. Aquelas possíveis, aquelas que você consegue, aquelas que você tem como lidar naquele momento, né? Outro exemplo é uma situação de um chefe tirano, por exemplo, né? De tirania mesmo, que humilha os funcionários para que todos daquele departamento, daquele setor, daquela empresa obedeçam, né? Outro exemplo é a mulher, aquela mulher dengosa, chantagista, que por meio de doenças que ela possa ter mesmo, de verdade, ou através até de um choro, ela vai dominando o marido e os filhos, né? Aquela mãe que chora, ai, você vai sair com a sua namorada hoje, mas a mãe tá sozinha, né? Percebe? São pequenas nuances, então não engessem comportamento só de raiva, de angústia. Não, existe manipulação de todos os tipos. Todos os tipos de seres. E às vezes até mesmo nós já fizemos isso em algum momento da vida. Então por isso aqui não cabe o julgamento. Vamos só se percebendo como isso vai acontecendo. Esses exemplos que eu tô dando pra vocês pode ser de encarnado para encarnado, que foi a maioria que eu dei aqui. Todos que eu dei é de encarnado para encarnado, de pessoa para pessoa. Mas também isso ocorre de desencarnado para encarnado. Muitas vezes o espírito que desencarnou não se dá conta da situação atual. Ele não se dá conta, às vezes, que morreu, ele não aceita. E ele quer continuar exercendo aqueles cuidados, aquela função que ele tinha. É o controle, de novo, né? Ele quer manter o controle, aquela função que ele tinha, que ele exercia sobre aquelas pessoas que existiam. Sobre aquelas pessoas que estavam lá no dia a dia dele, na vida dele. E alguns deles nem sabem que morreram, né? Porque eles acreditam, eles nem entenderam que morreram, porque eles não tiveram ensinamento espiritual, porque eles não entenderam nada sobre como funciona o processo. Independente do que a pessoa acredite após a morte, ela nunca parou para pensar nisso, por exemplo, ou ela tá tão cega diante das tarefas dela, achando que ela é eterna, que ela não se dá conta de que um dia isso pode acontecer, esse plano pode mudar, né? Esse plano de dimensões mesmo pode acontecer. E aí, ela continua exercendo uma influência energética sobre aquelas pessoas que ficaram, principalmente os entes da família, da empresa, as pessoas que a cercavam. Alguns desses desencarnados, eles não aceitam que morreram. Eles não aceitam que deixaram esse plano físico, né? Às vezes tinham muitos planos, tinham muitas metas, e não aceitam. Nossa, como assim acabou? Como assim não dá mais tempo? Como assim eu perdi? Como assim? E aí eles podem entrar numa revolta profunda e até prejudicar a pessoa que ele julga estar cuidando, né? Então ele se aproxima da pessoa achando que tá cuidando, não se conformando, querendo passar alguma mensagem, mas ele faz isso sem o cuidado, que ele acaba prejudicando essa pessoa por influência da revolta que ele tá, da mágoa, da culpa que ele tá. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes uma mãe zelosa, carinhosa, e ela não se conforma de ter morrido. Ela acha que ela devia permanecer cuidando do seu filho. Ela não aceita. Como assim? Meu filho ainda tá pequeno. Eu não podia ter morrido agora. Eu tenho que ficar com ele. E muitas vezes, por não poder ajudar da maneira que ela queria, que ela achava certo, ela acaba se sentindo aflita, ansiosa, angustiada, amargurada. E isso energeticamente começa a interferir a vibração do seu filho ou das pessoas que cercam, porque ela tá tão focada no filho, que ela devia fazer, que ela não devia fazer, que não sei o que ela acaba interferindo energeticamente, porque no plano energético não existe esta divisão. Lembra que eu falei que nós captamos tudo? E nós emanamos também.
Então isso está acontecendo o tempo todo. Por isso que eu insisto, quanto antes você entender essas coisas que eu estou explicando, menos problemas você vai gerar, seja lá onde você estiver e você acredite, ok? Essa interação não é saudável nem para o obsessor e nem para o obsediado, sem contar que pode evoluir para outras formas de influência, mais sérias que essas que eu estou trazendo aqui para vocês, ok? A maior causa, o que mais contribui para este estado de obsessão é o estado da culpa. Exemplo. Às vezes as pessoas se sentem culpadas quando, por exemplo, eu me sinto culpada porque, nossa, me deu um alívio de fulano ter morrido, sabe? E aí você fala, Jéssica, como assim alívio? Tá, vamos colocar uma situação como antigamente acontecia. As mulheres que casavam com casamentos arranjados pelos pais. Só que ela nunca gostou daquele homem, né? Ela casou por uma conveniência familiar, uma conveniência entre um acordo entre famílias, e ela nunca foi feliz naquele casamento. Ela arrastou aquilo por uma pressão social, familiar, enfim. Não cabe aqui o julgamento, é só uma constatação. E aí, quando aquele marido morre, quantas pessoas você não conhece que falam assim: nossa, eu me sinto livre, eu me sinto liberta, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu vou viver. Mulheres de 60, 70, 80 começam a viver como nunca e às vezes até são criticadas, mas porque ela se privou toda uma vida, né? Se devia fazer, se não devia fazer, é outra questão aqui. A gente não tá aqui para avaliar isso. O que eu quero te trazer é que às vezes as pessoas se sentem até culpadas de se sentir aliviadas por alguém ter morrido, pelo marido ter morrido, por exemplo. Nossa, eu não devia estar aliviada, né? Foi meu marido que morreu, eu devia estar triste, mas eu me sinto como se tivesse tirado um peso. E às vezes a não aceitação dessa pessoa ter partido, que é o caso contrário. Então eu sinto culpa porque eu não devia estar aliviada porque foi meu marido que morreu, meu filho, sei lá, alguém morreu. Ou ao contrário, eu não aceito que meu filho partiu, eu não aceito que meu filho morreu, eu não aceito que a minha mulher morreu, eu não aceito que meu marido morreu. E aí ficam o tempo todo se conectando com esta pessoa que já foi, que já fez essa passagem. E isso vai interferindo tanto de lá para cá como daqui para lá. Percebe? Essa condição de obsessão, ela deve ser tratada espiritualmente, até psicologicamente em alguns casos, para que não evolua para outros quadros mais complexos. E às vezes torna até um risco para a evolução, tanto da pessoa que está aqui deste lado, quanto a pessoa do outra dimensão, do outro lado. Certo? O terceiro tipo de obsessão que eu quero trazer para vocês é a autoobsessão. E essa eu quero que vocês prestem muito atenção. A autoobsessão é mais comum do que vocês possam imaginar. Quando nós nascemos aqui neste plano material e físico, nós nascemos com um projeto de vida, com uma sensibilidade intrínseca em nós, que essa sensibilidade vai nos guiar para saber qual é o melhor caminho que eu devo seguir. Mas, contudo, o que acontece ao longo da vida é que somos educados de diversas formas diferentes. Principalmente, de modo geral, todo mundo é educado para olhar para o nosso ambiente externo, para o que acontece fora de nós. Então, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo, e aí nós vamos iniciando as nossas atividades profissionais, nossos relacionamentos, a gente casa, constitui família. E nós vamos nos envolvendo tão intensamente com essas atividades do nosso cotidiano que nós vamos esquecendo de olhar para o nosso íntimo, para o nosso interior. E diante de toda essa situação que eu estou narrando para vocês, a gente não aprende a lidar com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com as nossas vontades, né? E muitas vezes
essas vontades, esses desejos, esses pensamentos estão tão descontrolados, descompensados, que quando nós decidimos parar para refletir, a gente está tão envolvido numa teia de desequilíbrio, toda emaranhada, que a gente não sabe como lidar, como compreender. Então é fundamental aqui a gente perceber e lembrar de uma frase de Sócrates que todo mundo já ouviu falar: conheça-te a si mesmo. Porque quando você se conhece, fica tudo muito mais fácil. Porque caso contrário, caso você não siga essa premissa, todos nós que não nos conhecemos vamos deixando de acessar, de respeitar o nosso sentir. A gente vai sendo guiado somente pelos prazeres temporários, prazeres físicos do nosso corpo, e não tem nada de errado com isso, mas ser só guiado por isso vai te causar problemas, né? A gente vai começando a se afastar do nosso programa original, o nosso projeto de vida. A gente começa a entender tudo pelo racional, tudo só pelo racional. Vai ficando uma pessoa com uma mente extremamente controladora, que a nossa mente já é controladora, a gente vai intensificando isso, porque a mente controladora ela passa a querer algo e o nosso projeto de vida nos leva para um outro lado, muitas vezes, né? Que é a vontade do nosso coração. E por isso a gente tem uma sensação de que nada dá certo na nossa vida, vai causando sofrimento e dor, porque meu mental, quer o prazer imediato, quer o não sofrimento, não quer passar por nada, não quer sentir nada, só quer pensar, entender tudo pela razão, e o meu coração tá tentando me guiar, e aí eu fico um conflito interno, né? E além disso, percebe que uma sociedade que nós vivemos, às vezes, marcada pela essa concorrência crescente, onde as pessoas se entregam cada vez mais para o trabalho profissional, para a sobrevivência material, e não tem nada de errado com isso, todos nós precisamos do trabalho e da sobrevivência, porque senão nós não conseguimos fazer o restante das nossas coisas, mas nos deixar levar só por isso, só por esse lado, né? Sem olhar os nossos valores mais íntimos, sentimentos mais internos que acontecem conosco, nós acabamos acreditando que essas dores, esses sentimentos internos vão ser preenchidos com bens materiais, com valores materiais. A gente começa a achar que esse vazio que a gente sente, se a gente comprar o carro, a casa, a viagem, tiver o relacionamento, tudo isso vai ser preenchido, e não é verdade. A gente consegue observar isso só olhando as taxas de crescimento aceleradas de suicídio, de depressão, de ansiedade que vem acontecendo na nossa sociedade. Um monte de transtorno emocional e principalmente espiritual. Porque as pessoas estão tentando preencher uma coisa que é espiritual com algo material. E não tem nada de errado com o material, já falei. Nós temos que ter um equilíbrio entre os dois e perceber quando é um, quando é o outro, né? E sem esquecer, sem refletir sobre o nosso principal papel no mundo. E sem deixar de buscar esse equilíbrio, né? Mental, espiritual, emocional. Porque o indivíduo por si só, ele tende a se deixar levar por essas vontades, esses desejos. Quando você não para refletir, você vai sendo deixado, você vai levando por vontade, desejo, prazer imediato. Essa trilha desses prazeres materiais, eles são imensos. Você, em um clique, em uma imagem, em um ligar de televisão, uma internet, você tem milhares de ofertas para o seu prazer. Compre isso, pague aquilo, faça isso, vá para tal lugar, o tempo todo. Mas esse vazio existencial é criado pela ausência de uma espiritualidade. Com ou sem religião. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de espiritualidade de uma forma geral. Que essa ausência de espiritualidade vai criando o que eu chamo de buracão dentro de você. E vai ficar cada vez maior. Porque são os buracos
dos valores individuais que as pessoas não estão alimentando, os valores que às vezes nossos avós tinham, né? Que a gente foi deixando se perder. E por que a gente foi deixando se perder, né? Os avanços foram necessários, mudanças foram necessárias, mas nós precisamos voltar e buscar o que a gente deixou para trás. Nisso que a gente excluiu, que a gente não quis, que a gente falou que era velho, antiquado. O que será que a gente jogou fora junto? Que a gente está precisando hoje, está fazendo falta? É disso que eu tô falando. E meu trabalho está totalmente voltado para esse resgate e te ajudar a fazer este resgate. E um convite para você fazer esse resgate junto comigo, para ajudar, quanto mais pessoas, melhor. Vocês não fazem ideia do que eu já me deparei em trabalhos mediúnicos quando o assunto é obsessão. Então eu tô fazendo essas pausas necessárias para vocês começarem a perceber a complexidade da coisa. Porque muitas vezes durante a minha jornada, participando desses trabalhos mediúnicos, eu tive a oportunidade de ouvir os próprios obsessores falando. E sabe o que eu me deparei? Eu me deparei com histórias cheias de mágoas, cheias de angústia, cheias de ódio, cheias de culpa e por aí vai. Os próprios obsessores obsediando porque entraram em todo esse controle, em toda essa culpa, em toda essa raiva, toda essa mágoa. Então, cuidado para você não estar entrando por esse caminho. Qualquer um desses. Ou outros que eu ainda nem mencionei. Porque quando a gente vai analisar casos de autoobsessão, aqui especificamente da autoobsessão, para a surpresa de muitas pessoas, todo esse processo não acontece fora, acontece no íntimo do ser. O obsessor, por incrível que pareça, acaba sendo a mesma pessoa do obsediado. Essa pessoa hoje que alimentou um pensamento de controle, de mágoa, de culpa, será o obsessor. A pessoa que sustentou vícios, tristezas profundas, etc., será o obsessor da família dela em um outro plano. Eu estou falando da mesma coisa, entende? Porque envolve milhares de conflitos internos, situações complexas, situações profundas que vão causando dores na alma do ser humano. Por isso que é importante o despertar emocional e espiritual. É muito importante. E ele somente vai surgir com uma reforma íntima, com uma reforma interna. E aqui eu venho trazer uma informação, uma observação extremamente importante que é: muitas pessoas buscam informações de outras reencarnações, de vidas passadas, regressões, enfim, várias coisas a esse respeito, por curiosidade, por achar que precisa saber. E a questão aqui é que muitas vezes você não está lidando nem com as questões do momento presente. Você não está conseguindo olhar para o seu problema agora. Para que você vai cutucar questões ou querer saber de outras encarnações se você não está conseguindo enxergar qual que é o problema hoje? Se você precisar ir para esses momentos, entender algumas dessas questões, essas informações serão dadas. Mas primeiro você precisa entender a fundo o que está acontecendo hoje, porque só vai ir lá entender uma questão de outra vida, de outra existência, não importa a ancestralidade, como você queira entender, quando isso for extremamente necessário para desatar o nó que você já está buscando há um tempo aqui e agora. Não vai lá para entender, lá para desfazer aqui, sem entender o que está acontecendo aqui. Sem perceber o que está acontecendo aqui, sem olhar para dentro de você aqui. Senão, só vai ser mais coisa para você lidar, mais coisa para você entender, mais coisa para você se estruturar, né? Querer saber as questões do passado, de outra vida, na maioria dos casos, às vezes é uma fuga que eu percebo. Ai, Jéssica, o que é? Ai, como é que foi? Ô, mentor, como é que é? Como é que foi? Vai em algum lugar. E aí é uma fuga para você não olhar o que você deve olhar hoje. Resolver o que você tem que resolver aqui e agora, né? Eu lembro muito bem de um mentor que tinha o acesso a essas informações das vidas passadas daquelas pessoas que frequentavam aquela casa que eu frequentava.
e ele dizia o seguinte: de que adianta eu falar para você quem você foi em outras existências se você não sabe quem você é nesta vida? Então, muitas vezes, quando era realmente necessário ter a informação, porque iria ajudar a pessoa a parar de bater a cabeça em cima de um ponto totalmente desnecessário, uma revolta, uma não aceitação, essa informação era permitida. A pessoa obtinha a informação, mas sabe o que acontecia na maioria dos casos? A pessoa tinha consciência que estava na situação que ela se encontra hoje por causa de X, Y e Z de uma questão passada, ok? No primeiro momento de dor, você acha que esta pessoa vai lembrar do que o mentor disse, do que alguém disse que aconteceu na vida X, Y, Z, que é o resultado do que está acontecendo hoje? Você acha realmente que ela vai lembrar disso? A minha percepção de consultório, todas as vezes que eu presenciei, é que ela nem sequer lembra do que foi dito. Ela não aceita o que ela está vivendo hoje. Então eu pergunto, qual que é o propósito disso ser dito, disso ser revelado, de nós sabermos, né? Então, resumidamente, a influência obsessiva da alma sobre si mesma denomina-se auto-obsessão. Você mesmo é o seu auto-obsessor. Você mesmo, cheio de entulhos de pensamentos e emoções, você mesmo se culpa, você mesmo é a sua própria energia obsessora. A criatura passa a ser a opressora de si mesma. Vira um verdadeiro campo de batalha no seu mundo interno. Vai provocar um monte de mudanças de comportamento, no físico, no emocional, no mental. Então, em síntese, somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o nosso fio condutor dos nossos pensamentos e sentimentos. É basicamente isso aqui. O que acontece? Para a gente se libertar dessas prisões da auto-obsessão, nós precisamos exercitar o que eu chamo de auto-observação. Por quê? Porque a gente vai aprender a testemunhar os nossos próprios sentimentos, emoções, atos, atitudes, etc. É como se a gente tivesse atuando no nosso palco da vida e por algum momento, no estado de presença plena e auto-observação, nós saíssemos do palco, sentássemos na plateia e olhamos toda aquela situação daquele teatro da vida que somos nós. O que eu tô pensando ali? O que eu tô sentindo? O que tá acontecendo? Como que eu tô me olhando? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Isso é auto-observação. Mas, além disso, ou ainda, é preciso que nós é preciso desenvolver uma visão interior que não acusa e nem julga. Ela só observa. Você não vai sentar ali na plateia e ficar assim, nossa, mas como eu sou isso? Nossa, mas como eu sou aquilo? Mas, nossa, eu não devia falar isso. Nossa, mas não é isto. No primeiro momento é você ser imparcial e objetiva, observando. Isso é conhecer de verdade quem você é. Olhando e falando assim, nossa, eu tô com tal pensamento, eu tô com tal pensamento. Por que será que eu tô com esse pensamento? É uma reflexão, não auto-julgamento. Por isso que eu venho falando que a meditação é um princípio de treino. Eu deixei para vocês a meditação guiada no site do Universal Energy, que eu já falei em um vídeo aqui. O link tá aqui na descrição desse vídeo novamente, porque a meditação vai fazer, eu já expliquei no vídeo, só adiantando, que você vai entrar nessa plateia e observar aquilo que acontece. Eu explico lá e eu guio direitinho essa meditação que tá lá no site. É só entrar lá no site e pegar. Vocês estão entendendo como tudo se conecta? Vocês estão percebendo cada tema deste canal, como as coisas se ligam? Vocês estão começando a notar o que o controle, o que
os relacionamentos sabotadores, quando eu venho falar dos 7 corpos, quando eu venho falar de energia, quando eu venho falar disso, quando eu venho falar... Como tá tudo ligado, eu espero sinceramente que sim. Mas, além disso, o que ainda é preciso? É imprescindível nós desenvolvermos uma aceitação sincera e honesta. Uma aceitação serena, tranquila, admitindo o que nós somos e o que nós sentimos, sem nos condenarmos e sem nos punirmos por isso. É quando eu falo assim, tô com raiva, tô triste. Não é ficar tentando, ai não tô sentindo isso. Porque se você não olhar para o que você tá sentindo, como é que você vai saber por que tá lá? O que aquilo tá querendo te dizer? O que aquilo tá querendo te ensinar? O que tá querendo ser mostrado para você diante daquilo que você tá sentindo? São pistas. A autoaceitação nos facilita nessa conscientização dos nossos desacertos, da nossa ignorância. Essa conscientização sobre nós mesmos, ela é progressiva, ela é constante. Não dá para fazer um dia e parar no outro. É quase que um estilo de vida. Por quê? Porque a partir disso nós vamos descobrindo o que tem dentro de nós. Qual é a fonte que nos perturba? Nossa, por que eu tô com raiva? Por que isso me irrita tanto? E você vai fazendo uma reflexão em cima disso. Esse é o autoconhecimento. E aí a gente vai começando a assumir a responsabilidade por nosso desequilíbrio. Tudo que acontece é a minha responsabilidade, não culpa. Lembra? Minha responsabilidade. A gente para de colocar a culpa no demônio, nos espíritos, nos obsessores, na família, nas pessoas que a gente convive, nas existências do passado, no colega do serviço, no meu chefe. Porque a gente começa a despertar para entender que tudo que acontece são consequências dos meus pensamentos, das minhas emoções e das minhas ações. Para vocês terem ideia, deve ter obsessor que já falou que vem para o planeta Terra só para observar, para aprender como é que ele vai obsediar, porque tem encarnado que sabe obsediar melhor do que um obsessor desencarnado. É quase que uma escola para eles, algumas vezes, o que a gente faz. Cara, são poucas pessoas que conseguem admitir isso, que a responsabilidade por tudo na vida delas é delas. A maioria fica aliviada quando alguém fala assim. Nossa, já ouvi tanto isso. A pessoa fala, ai, graças a Deus, pelo menos não sou eu. Olha, você tem um obsessor com você, viu? Ó, isso daí é o diabo que tentou ele. É o diabo que tentou ela. Ai, graças a Deus, então não foi ele que quis. Não foi ele que fez, né? Foi o diabo que tentou. Ó, isso daí é obra do diabo. Olha, ele só fez isso ou ela só fez isso porque estava sob influência. Ah, as pessoas adoram isso, é quase música pro ouvido, porque aí elas tiram a responsabilidade do outro delas e joga a culpa no diabo, joga a culpa no obsessor. Às vezes o obsessor tá falando, meu, nem fiz nada, nem fui eu, né? Mas eu não tô dizendo aqui que isso não seja possível, que essa interferência, essa influência, essa tentação não seja possível. Mas lembra que eu falei de padrão vibratório? Que eu falei para vocês que vocês não entendessem aquilo, vocês não iam entender nada. Então, onde nós estamos abrindo a brecha para isso acontecer, para essa tentação vir, para essa influência vir? Porque só vai haver tentação quando tem algo dentro de mim que já está se auto-tentando. Só vai existir influência se eu já estou me auto-influenciando através dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas emoções. Tudo, absolutamente tudo, começa dentro de nós, dentro de você. Por que eu estou explicando tanto isso? Porque eu fico extremamente frustrada quando eu vejo pessoas viajarem nas informações completamente sem sentido. Por ignorância, no sentido de falta de informação, ok. Mas a maioria porque quer acreditar. Quer acreditar ou quer jogar a culpa no outro, enfim, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Eu poderia muito bem vir aqui falar pra vocês do básico do básico. Ó, obsessão é isso?
tipo de obsessão é isso e não explicar nada disso que eu tô explicando, tá? Mas do que ia adiantar? Ia gerar um medo em você, né, de querer sair correndo, achando que precisa fazer um tratamento, fazer isso, fazer aquilo, pagar alguém para te livrar do seu problema. Quando, desculpa, não é assim que funciona. Não é sair correndo para alguém resolver pro seu problema que vai ser resolvido. Que essas coisas são simples, não é assim. Porque quantas vezes na casa que eu frequentava, a pessoa chegava, e isso presta atenção, porque caso real que acontecia, toda a minha vida eu vi isso acontecer. E eu tenho certeza que em qualquer lugar que você foi, se você já frequentou um, isso acontecia. Talvez você não percebeu, mas acontecia. Quantas vezes na casa que eu frequentava, a pessoa chegava lá toda arrebentada, cheia de problema, com obsessões complexas, era feito todo um trabalho espiritual. E aí, o mentor guardião, que não é nada fofinho, chegava e falava assim: é o seguinte, minha filha, a partir de agora é assim. A gente fez o trabalho espiritual, estamos fazendo a nossa parte, que cabe a nós, espíritos guardiões, fazer. Nós estamos e ele fala desse jeito, tá? Ajudando a limpar toda essa merda que você criou pra sua vida. Mas se você não vier nas palestras entender por que você cria esse lixo todo na sua vida, por que você atrai isto pra sua vida, nós não vamos poder te ajudar mais. Por quê, gente? A pessoa ia lá fazer o trabalho espiritual no centro, na casa espírita, onde quer que seja. Até nas igrejas, quando tem desobsessão, né? Sessão de desobsessão, beleza, vai lá. A equipe da casa espiritual, você vendo ou não, você acreditando ou não, ela encaminha o obsessor para os locais específicos que precisam ser encaminhados. Eu não vou entrar nisso agora porque não é tema do nosso vídeo, é uma questão mais complexa. E eu te pergunto, a orientação foi apareça na palestra. Eu te pergunto, a pessoa aparecia na palestra? A pessoa aparecia nos cursos para entender o porquê que ela atraía aquilo para a vida dela? O que tinha nela que sintonizava com aquilo? Responde aí para mim o que vocês acham. Não. A pessoa não aparecia. O que ela pensava? Melhorei aqui, dane-se. E aí ficava todos os médios e toda a equipe espiritual igual pamonha lá, para não falar outra palavra, enxugando gelo. E muitos trabalhadores desistiam desses tipos de trabalho porque a pessoa não fazia parte dela. E quantas casas existem que fazem esse trabalho de forma gratuita, esse trabalho espiritual de forma gratuita, que está cheio de voluntários prontos para ajudar, com toda a equipe espiritual de prontidão, fazendo para ajudar as pessoas a melhorar um pouco nesses processos. Só que essas pessoas só voltam quando tá tudo enroscado novamente. Então vai lá, eles fazem o trabalho espiritual de forma voluntária, gratuita, e as pessoas só voltam quando a vida enrosca. Não querem saber de palestra, não querem saber de curso, não querem saber de entender, não querem mudar seu padrão vibratório, não querem mudar pensamento, sentimento, ações, nada disso, né? E quantos não entendem tudo isso que eu tô falando pra vocês? Porque não estudaram, porque não participaram, porque não procuraram saber. E criticam pessoas que resolvem, às vezes, cobrar por trabalhos espirituais, cobrar por esse tipo de serviço, porque afinal é um trabalho como qualquer outro, ajudando pessoas a resolverem os seus problemas, os problemas que elas criaram na vida delas, que elas atraíram aquilo para a vida delas, e aí julgam as pessoas que cobram por esses trabalhos sem entender que a vida espiritual, os espíritos sempre nos falam assim, que eles não precisam de dinheiro no campo espiritual onde eles estão, mas nós precisamos. E quando nós estamos fazendo qualquer tipo de serviço, nós estamos disponibilizando o nosso tempo para aquilo. E quando a pessoa não valoriza, muitas vezes ela faz porque sabe que é de graça e volta e volta e volta, e muitas pessoas julgam cobrar por trabalhos espirituais, mas não entendem tudo isso que eu tô falando para vocês. Não entendem que não é uma questão que veio para a vida dela à toa. Existe um padrão vibratório e ela tá trazendo isso para a vida dela.
Porque quando a gente começa a entender que as pessoas que são vítimas de obsessão são, até certo ponto, responsáveis por aquela obsessão e pelo seu próprio sofrimento, visto que esses pensamentos são sujeitos às leis próprias do universo, segundo o qual esses pensamentos de idêntica sintonia vibratória que vão atrair e sintonizar com aqueles espíritos. Então, dependendo da sua sintonia vibratória, você atrai ou afasta determinados espíritos. Então, a responsabilidade daquela pessoa que muitos denominam como vítima, que a gente fala esse nome porque é mais comum, na verdade não é tão vítima assim. Ela está sintonizando com aquilo, ela está permitindo aquilo de acordo com os pensamentos, emoções e ações dela. Porque se nós estivermos equilibrados, harmonizados, vibrando no bem, nosso filtro promove automaticamente a absorção de energias boas, correspondentes ao nosso patamar vibratório, bloqueando toda essa absorção desses padrões de energia ruim. E eu vou, para vocês ficarem mais claros essa frase que eu acabei de falar, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês verem como isso acontece, tá? Se nós estivermos desequilibrados, desarmonizados, invigilantes com os nossos pensamentos, o nosso patamar vibratório vai se ajustar com essas energias ruins. E nosso filtro vai bloquear as absorções de energia boa, é o contrário, né? E promove essa assimilação dessas energias desequilibradas. Aquela energia desequilibrada vai vir para o meu campo, porque eu estou desequilibrado nos meus pensamentos, nas minhas emoções, o meu padrão vibratório está completamente desajustado, como nessa segunda imagem que eu venho trazer para vocês. Para fechar a autoobsessão, eu venho trazer uma frase para vocês ficarem com essa frase, que é: nosso bem-estar depende apenas de nós mesmos, ok? Eu vou parar por aqui a nossa aula de hoje. Já tá profundo, já tá complexo. E eu vou continuar este tema desta aula no vídeo 2, para aqueles que realmente querem continuar e entender quais são os outros tipos de obsessão. Vai ter um vídeo de obsessão espiritual, segunda aula, aqui no canal, para vocês que quiserem, ok? Assim, vocês podem respirar, refletir um pouco sobre aquilo que a gente já falou, tentar entender, porque eu sei que é profundo e complexo para quem nunca ouviu falar sobre isso ou não ouviu com todos esses exemplos e explicações. Lembrando que esse é um estudo para uma vida inteira, quase que um estilo de vida. Pensar assim, viver assim, entender. O que eu tô trazendo aqui para vocês, apesar de estar longo e complexo, são os pontos principais, essenciais, que eu acredito que as pessoas precisam tomar consciência e perceber, para não caírem em armadilhas, falarem bobagens, acreditarem em qualquer coisa. Esses são os pontos fundamentais que eu venho trazer para vocês na aula de hoje. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma questão. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. E até a próxima aula, aula 2, eu vejo vocês. Um beijo, tchau, tchau.